Oi, gente, tudo bem? Me desculpa, eu sei, eu sumi, mas eu trouxe para poder me redimir um livro muito bom para vocês, que eu acho que é uma leitura, não diria obrigatória para todos, mas para muitos, porque esse livro daqui, Tudo é Rio, não é um livro fácil para poder ser lido. E eu vou explicar o porquê aqui para vocês. Primeiro, o título, Tudo é Rio. Você já vê que é um título meio metafórico e também um título um quanto filosófico, porque se a gente para poder ver o que ela quis dizer com isso, ou pelo menos o que eu acho que ela quis dizer com isso, ela fez essa, quando ela usou Rio, ela trouxe um pouco aquela ideia de Heráclito e Parmênides. Há uma discussão no mundo filosófico que é: será que é possível você entrar no mesmo rio duas vezes? E aí, quais são as duas correntes dessa discussão? A primeira acredita que sim, é possível, porque o rio passou, as águas passaram, mas o rio sempre vai ser o rio e você sempre vai ser você. Então, é possível entrar no mesmo rio as duas vezes. Mas tem uma outra corrente que ela acredita que não é possível, porque você vai mudar. Você pode entrar no rio daqui a 1 hora, você já vai ter vivido novas experiências, você já não vai ter mais a sua mesma idade, vai ser algo diferente. E as águas também já passaram. Então o rio não vai ser mais o mesmo e você também não é mais o mesmo. Então, existem essas duas correntes. E aí, quando ela traz a ideia de tudo é rio, pra mim, ela traz essa ideia de fluidez. Será que as coisas todas são realmente fluidas? Só que, diferente do que me falaram sobre esse título, sobre o que eu pensei nesse título, quando me indicaram esse livro para ler, falaram que ele era um livro mais para um público adulto, com uma linguagem mais vulgar, que era mais voltado, para esse âmbito sexual. E aí eu fiquei estranho, porque a parte de trás dele, ela também é um tanto quanto filosófica. Vou ler para vocês. Algumas vezes as mudanças acontecem na marra. Uma guilhotina afiada corta as nossas mãos e todas as rédeas escapam. É o que pensamos ter acontecido, até que a gente se dá conta que nunca houve rédeas. Ninguém monta na vida. Brincamos de escolher, brincamos de poder conduzir o destino. Precisamos dessa ilusão para viver os dias de antes. Dias em que podemos tudo só porque podemos poder. Então, a vontade do que está fora da gente joga sua sombra densa e pegajosa. Ficamos prisioneiros do que não queremos muito antes da morte. Agora vamos para o conteúdo do livro. O livro ele fala sobre a história, são duas histórias, de um casal. E sobre esse casal, é um casal muito bem construído na história. São dois personagens que se envolvem quando eles são pequenos. Eles têm um relacionamento durante a vida toda, um amor assim, fora do normal. Realmente ele é muito bem escrito. O livro ele usa as palavras certas. Então a gente consegue realmente viver o relacionamento desses personagens. E a gente consegue entender também, por exemplo, a personalidade deles, porque conta também muito os laços deles com as famílias e como as famílias foram criadas, como era a relação, por exemplo, dos pais desses personagens com os avós, para que esses traumas ou não pudessem ser levados por gerações, o que eu achei muito interessante. Só que acontece que eles casam, eles têm um filho e aí há um desastre cometido pelo protagonista. E aí, por conta disso, ele entra numa amargura, ela entra numa amargura, e isso tudo é muito bem explicado aqui no livro. Mas, do outro lado da história, nós temos uma prostituta, que o nome dela é Lucy. E a Lucy, ela é diferente das outras prostitutas porque ela sempre quis ser prostituta, e ela era lindíssima. Ela tinha todas as opções, e diferente de muitas outras que estavam ali por trabalho, ela estava ali por lazer, porque ela gostava do que ela fazia. Então ela se destacava ali no meio. E em algum momento aí dessa história, o Venâncio, que é o protagonista, né, que era casado com a Dalva, se relaciona, se encontra com essa Lucy. E aí há uma outra separação da história. Essa separação ela é muito bem feita, ela é muito bem construída. E eu entendi depois porque me falaram que esse livro ele era um livro mais vulgar. Não é porque ele fala sobre muitas coisas sexuais, nada do tipo. Mas é porque a linguagem que é usada nele é uma linguagem vulgar. É uma linguagem pesada, entendeu? Não é um livro leve para ser lido, é um livro denso. A gente realmente entende o porquê das tragédias terem acontecido, o que levou os personagens a poderem fazer as coisas que eles fizeram. Então é um livro muito bem construído, muito bem feito.
E a escrita dele é totalmente fenomenal. Realmente é um livro que ele é bom para você ler, para você refletir, porque você vai conseguir refletir sobre a história deles, porque você vai entrar na história deles. E também é um livro que vai fazer com que você reflita sobre diversos outros assuntos e até sobre a própria filosofia. Por exemplo, olha essa parte daqui que eu separei. Pra mim, ela foi uma das mais impactantes. E é linda, então eu trouxe aqui pra dividir com vocês. O que mais existe no mundo são pessoas que nunca vão se conhecer. Nasceram em um lugar distante e o acaso não fará com que se cruzem. Um desperdício. Muitos desses encontros, destinados a não acontecer, poderiam ter sido arrebatadores. Por afinidade, por atração, algo que não se explica. Por força das circunstâncias, por químicas ocultas, quem pode saber? Quanto amor se perde nessa falta de sincronia? Não é preciso ir longe. Alguém pode passar pela esquerda enquanto olhamos distraídos pela direita. Por um triz, o paralelo nos obriga ao desencontro eterno. É preciso uma coincidência qualquer para que o amor se instale. Existe um certo milagre nos encontros. Não é tolo dizer que o amor é sagrado. Obra-prima, sabe? Tipo, de verdade, pra mim é um novo clássico. Então eu indico esse livro pra vocês. Vou deixar aqui na descrição o nome dele, tudo bonitinho. Mas eu espero que eu tenha cativado vocês com esse livro. É um livro denso, é um livro ótimo pra ser lido, é um livro pesado, é um drama que realmente vai te tirar da sua zona de conforto e vai te fazer pensar. Então, minha sugestão de leitura de hoje é esse, Tudo é Rio, da Carla Madeira. Muito bom. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostarem, não esqueçam, né, de dar o seu joinha aí daqui, essas coisas que eu sempre falo. E é isso. Um beijo.